Bom, meu nome é Sandra Martins Medeiros, eu moro em Curitiba, sou professora, eu trabalho com crianças na educação infantil, na faixa etária de 4 e 5 anos. Você parecia assim, uma pessoa bem tímida, assim, que tinha muito conhecimento que dava para ver, mas parecia que tinha um certo receio em aparecer. E depois, conforme foram indo, a questão quando os anjos apareceram, deu para ver o seu fortalecimento, como você evoluiu, que eu falava antes. Mas foi nítida, assim, a questão do empoderamento que você ganha ao começar a entrar em contato com os anjos dourados. Foi, assim, incrível. Deu para ver a sua evolução, assim, nitidamente. O que era, você era, assim, tinha todo o conhecimento, mas ficava, assim, meio restrito em falar, em se colocar. E a partir daquele deu um boom que você começou a falar e novas ideias começaram a surgir. E eu lembro até de um vídeo seu que eu assisti como a timidez na época da Apex Center, né, que você ministrava aqueles cursos lá, como era e o que é hoje. É transformadora a mudança. E até eu estava meio perdida no grupo, aí eu lembro quando você postou que ia ter uma novidade, se quem queria participar daquilo. Nossa, na hora eu senti, falei, não, se a Luísa tá falando é bom, né? Porque tudo que você propunha, eu falei, se ela tá falando, eu vou junto, né? Vou lá, deve ser muito bom. E daí quando você falou assim, eu falei, tá, vou aceitar, vamos ver o que é, né? Lá falando quem queria aquele recado, eu senti no coração, mas ao mesmo tempo aquele medo, será que eu vou? Será que eu vou dar conta? Vou, vamos ver o que é. E daí foi se desenrolando o que seria aquela questão de tudo que foi revelado para você, e a gente nem imaginava a proporção até aqui que chegava, e muita coisa a de vir. Sim, a gente nem imaginava, né, porque não estava formatado aquele curso igual eles têm hoje, que você entra na plataforma, tudo foi aos poucos por nós que foi sendo lançado, e a questão das conversas lá nos grupos, né, que a gente fazia muito Zoom para poder se unir e falar a percepção de cada um. Então era tudo meio, assim, como diz, incerto, né? A gente não sabia se estava no formato certo, mas era aquilo que estava desenrolando para ser o que é hoje, e eu acredito que para ser muito mais. Então foi um processo fácil, mas mesmo assim eu ficava assim, tá, vamos fazer, né, vamos ver como que é, né, porque você ficava assim, será que tá por vir, né, vou fazer. Eu estava querendo aprender mesmo em busca de desenvolver mais ainda a espiritualidade, então assim, aquilo era legal, porque vinha assim como surpresa, né, aparecia, vamos fazer isso, tá, já você recebia a informação e a gente ia fazendo aquilo, e ia sendo moldada a caminhada. A gente nem sabia o que era o próximo passo, só sabia que a gente era confiar em você e naquilo que os anjos falavam. Para mim foi um processo bem especial, que foi bem logo no início da pandemia, né, que a gente começou. Era uma fase difícil, eu já vinha, por trabalhar assim o dia inteiro em escola, eu já estava muito cansada, questionando os meus caminhos, para onde eu ia, o que eu quero. Eu lembro que eu olhava para aquele gramado onde eu trabalhava, ficava, mas o que eu estou fazendo aqui? Tinha dia, né? Não sei o que eu quero. Sempre aquelas perguntas, o que eu vou fazer, né? Parece que nada abre para eu ter certeza daquilo que eu quero, por mais que eu estivesse caminhando pela educação já há algum tempo, mas sempre me questionando, é só isso? O que tem mais por vir? E eu andava muito cansada, e o que eu mais queria naquela fase era descansar, e de repente veio a pandemia. Para mim a pandemia veio como um momento assim de aprendizado e de crescimento, não foi uma coisa assim de medo, pânico, mas foi um momento assim de eu me reconectar, me interiorizar, descansar, e daí foi quando surge o curso. Para mim foi maravilhoso, foi a melhor fase assim da minha vida para a questão da mudança. E a minha espiritualidade, assim, eu tinha aquela questão de querer me desenvolver, mas não sabia o caminho, então eu lia muito várias coisas, eu ia por vários campos, igual eu já tinha conhecimento de várias religiões, então eu procurava, lia uma coisa, achava interessante, daqui a pouco eu buscava respostas, desde criança. E quando surgiu isso, assim, foi centralizando, principalmente quando chegou na questão dos ritos que a gente tinha que seguir, né, que não era obrigatório, mas era uma questão que pra gente, se quem quisesse, se sentisse no coração e fazer. E eu lembro que eu até comentava, né, que eu tinha muito, assim, um certo ranço, assim, fazer o altar, acender vela, porque eu associava muito ao que eu tinha vivenciado no passado, associava como tristeza. E daí fui entendendo que, na realidade, são arquétipos que a gente usa para poder estabelecer a conexão, para a mente se ligar, porque a gente precisa daquilo que é palpável para acreditar. Muito mais eu que sou bem mental, então assim, eu fico muito me questionando. Então eu lembro que eu sempre fiz muita questão, mas será que Deus existe? Eu vivia naquela quando eu era adolescente. Acho que não existe, não. Queria resposta. Me deu um sinal. Quantos anos eu vivi
pedindo a Deus. Eu lembro que eu sentava lá na minha casa, no chão, lá, para ver as estrelas, eu perguntava, mas Deus me deu um sinal, porque eu me sentia desde criança assim mesmo, é diferente, eu não me sentia igual, eu não conseguia me relacionar com as pessoas, com os adolescentes da minha idade, que era assim, aquela questão ligada à bebida, eu não me sentia bem naqueles ambientes, o que é comum. Eu sempre me senti como uma ovelha, fui parar até no convento, porque eu pensava que eu acho que meu caminho tá lá, seguir Deus, alguma coisa, até que foi direcionando. O reiki, assim, foi um marco porque hoje eu penso assim, sabe quando você sentia aquela fraqueza e você se entregava? Hoje eu não me permito, porque assim, aprendendo com você, tudo que a gente lê, porque você não sabe dizer assim, o que contribuiu realmente ali, mas é um apanhado de tudo que eu li, estudei e que se afunila nisso. Sim. Que eu sei que se eu tô me sentindo mal, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou fazer uma autoaplicação, eu vou fazer um Ho'oponopono, eu vou fazer uma prática. Antes eu tinha muito conhecimento, mas não aplicava, ficava assim perdida. O que eu faço? Esperando do terapeuta, da outra pessoa. Hoje assim, eu falo, mas eu tenho várias técnicas, eu vou aperfeiçoar ela em mim, eu vou fazer aquilo segundo a minha intuição, que é o que você disse que conta muito. Faça segundo a tua intuição, é desse jeito, mas você pode, igual sentar no chão, né? Lembra? A orientação era para você sentar na cadeira, tal, ou fazer a aplicação de uma outra forma, na auto-aplicação. Eu, desde o começo, por trabalhar com a educação infantil, gostar de ficar no chão, eu sempre senti de ficar no chão. Olha, eu acho que eu que não entendia, porque é igual aquela questão que diz a gente tem que ter um preparo para ouvi-los, não que eles não falem com a gente, que é o que a gente lê ali no livro e até falam, eles sempre falam, é a gente que não escuta. Sempre tinha uma orientação do que fazer, alguém que vinha por meio de uma palavra, mas sabe aquela história que a pessoa tá lá pedindo para Deus salvar, lá tá no barco e passa um monte de gente para ajudar e a pessoa acaba morrendo afogada? Era aquele exemplo, é nítido, eu ficava assim, tinha a resposta, mas achava que não estava sendo ajudada, que eu queria assim ver assim na minha frente. E olha que mesmo vendo, eu tenho certeza que eu questionaria o uso dos selos, né? E daí mesmo assim, depois eu fico falando para mim, lembra que aquele evento aconteceu, que você viu e que isso foi verdadeiro, não foi coisa da tua cabeça, então eu tenho que ficar me relembrando, porque se eu deixar, a mente já começa por perguntas, não, mas eu acho que não, ela começa com essas perguntas, né? Mas não é verdade, você acha que é aquilo? Então, eu aprendi a controlar muito mais, assim, que questão, o reiki equilibra muito, ele te dá uma organização de pensamentos no teu ser. É difícil uma coisa assim me abalar. Tem coisas que me abalam, mas você já tem aquela coisa para não deixar cair. Sabe quando você faz uma pergunta e já tem a resposta nítida ali, o que você fazer? É a intuição. E antes, conforme eu aprendi, que não era para dar ouvidos ao coração, à intuição, que o que era certeza era a ciência, né? Então seguia muito a ciência. O que a ciência diz é isso, e depois você acaba contestando aquilo que na realidade a nossa verdade é o que você sente que está no teu interior. E nem todas as verdades de todas as pessoas são as mesmas, então cada um tem a sua e a gente deve seguir o ser maior que é a intuição. Assim, daí porque eu ia associando, né, eu gosto de ler o Hélio Couto, como eu te falei, daí você vai pegando sobre a física quântica, sobre os ensinamentos, e no próprio símbolo, não sei, Corp, né, quando fala da questão do que a gente, é trabalhado na gente, tem muito, e eu sinto, assim, que eu sempre precisei de muito, eu até, muitas vezes eu me policio por essa questão, muito não virar aquela questão de fanatismo, eu procuro, assim, falar para aqueles que querem, não ficar, assim, falando a torta e a direita sobre o reiki, porque, assim, para não mostrar que eu sou fanática, assim, porque tem outros caminhos. Esse foi o que eu me afinizei. Tem outras formas, então é um dos caminhos. Veja como o universo é maravilhoso, é o ser superior que ele nos te dá vários para chegar no mesmo local. Então não precisa ser através desse, mas que esse tem o efeito necessário que você precisa ter. Porque você consegue se autocurar, você não precisa do outro. Você já trabalha em si, você tem. E não somos nós realizando, a gente só é uma ferramenta, um instrumento que ao ajudar o outro, a gente também recebe, né? Porque fica na gente a questão da toda a transformação que o reiki causa na gente, nos chakras. Eu não sentia nada. Eu até questionava, porque eu deixava a mente falar, eu queria sentir, eu queria ver, eu falava assim, até que a gente foi madrinha, né, de algumas pessoas na turma do T3, né, e eu via que as perguntas das pessoas eram mesmas, mas como que eu vou sentir, vou ter certeza, né, é a questão ali da intuição, você não tem que pensar com o racional, é deixar sentir, e eu bloqueava muito essa parte de não deixar sentir, ficava questionando, mas será?
De repente você vê uma cor e assim, uma força, vem umas imagens assim na cabeça e você começa a ver, depois quando você conversa com a pessoa, você vê que para ela faz todo sentido, que não sou eu. A dor daquela pessoa, de repente começa a sentir uma dor e a dor é da pessoa, não é minha. Na hora a gente não fica assim pensando, questionando, será que é minha? Depois você vai ver pela conversa, pela o retorno que a pessoa dá, que aquilo não era seu, porque às vezes parece coisa de loucura, assim, não, isso aí não pode ser. Eu lembro que eu estava fazendo aquela questão que a gente estava fazendo trocas do reiki, né, até com a Aline, e naquele dia eu lembro que eu vi um anjo, umas formas de anjos, e ela estava exatamente com a camiseta, então são coisas assim pequenas, que você vem para você e que está no outro, que é relacionada ao outro, ao sentimento do outro, alguma mensagem que é para o outro, mas que também serve para a gente, e que a gente também deve tomar cuidado para não levar assim, será que isso é só meu? Porque a questão, é uma ligação, né? A gente entra na energia do outro, então tem que como saber sair também. Eu também lembro que no começo não via muito, que era técnicas dos dedos para a gente poder ver luzes, né, entre eles, a bola de luz. Foi meio trabalhoso, assim, mas alguma coisa eu via. E hoje o que eu acho interessante é que, assim, algumas coisas, a maioria de objetos, assim, eu consigo ver a aura, assim, eu olho para aqueles anjos que a gente recebeu, eu consigo ver o contorno. Eu olho para a luz, eu tô vendo, às vezes eu fico até me questionando, mas será que eu tô enxergando isso mesmo? Porque parece que tudo tem um formato em volta, só não tenho, assim, aquela percepção ainda com pessoas, mas objetos, cadeiras, às vezes eu tô olhando assim, aparece aquela luz. É muita coisa que a gente quer abraçar, e aquilo que eu sempre falei para você, que eu repito lá, não é quando a gente quer, é quando a gente está preparado. Quantas vezes eu forcei minha mente, por que eu não entendo isso? E assim, de repente, do nada, abriu aquilo, sem nem esperar, uma coisa fez relação com a outra, eu fui entender aquela. Então, não é questão de esforço, não existe esforço, existe um momento, e os anjos sabem o momento da gente, o momento de colocar aquilo, não adianta eu ficar ali, que daí que não vem, né, se eu ficar naquele processo, eu quero entender. Mas às vezes é uma coisinha que falta ali que você não percebeu. E isso é o que é mais difícil. Você tem que ir treinando e repetindo aquilo e descobrindo por que você sente aquilo, né? Se questionando, fazendo a meditação para saber por que eu sinto isso, fazendo Ho'oponopono para entender. Assim, essa questão de você ir se trabalhando ali, né? Em questão dos ritos, assim, para ir se moldando, porque é por repetição ali que eu fui aos poucos tentando entender, e eu não aceitava muito, por exemplo, fazer altar, mas eu vi que daí eu me conectava mais, era como se fosse uma religação, uma reconexão que eu fazia, eu acendei uma vela. Porque eu vejo quando eu passo o dia sem fazer isso, parece que eu não me acho, não me perco, parece que eu não parei, eu fico sem ligação, desconexa daquilo que eu estou tentando atingir, a questão dos anjos. E olha que quando a gente entra nesse estado, eu acho que é todo mundo, é bem difícil sair. Quanto mais você deixar se afundar, mais difícil é. Então, muitas vezes não é só uma técnica, eu me vejo assim, às vezes buscando várias da que eu sei para tentar, entre aquelas, achar uma, assim, é o reiki, a aplicação é um pensamento, é um mantra para tentar sair daquilo, porque assim, quando você se deixa muito ir, não é assim por acaso, é fazendo ali. Então, uma questão bem importante é a autoaplicação todos os dias. Quando você deixa, realmente, você sente que você acaba aquela alegria, você começa a ter crises, assim, e daí, de repente, você nem aquele desejo de fazer a autoaplicação você acaba não tendo, você vai se deixando tanto, não vou fazer, não me sinto preparado para aquilo, então você vai desistindo. E os testes vêm segundo a força que você vai adquirindo, né? Porque quanto mais conhecimento, maior é o teste, assim, a prova é maior. Então, e a gente depois não pode mais falar assim, mas eu não sei, né? Eu sou vítima, essa coisa de vítima, nem pensar a gente pode, porque nem esse direito se dá depois que a gente tem o conhecimento. Não dá para falar assim, aconteceu comigo, eu sou a vítima. Não sou, porque a gente tem um conhecimento que não permite que a gente faça, não existe mais isso. Então, para aquele que quer ficar na ignorância, realmente é o melhor se ele não quer evoluir, porque depois muito será dado, mas muito será exigido também. A pessoa ela tem que se permitir, porque se ela chegou naquele momento de ouvir algo sobre os anjos, é porque ela está no momento de uma mudança na vida dela, porque não seria por acaso que ela descobre um conteúdo ou que aquele assunto chega até ela. Vai, embarca, experimenta para depois você poder dizer que aquilo não faz efeito, porque mais do que eu me via no processo mental de não crença e ainda trabalho muito essa questão, tudo bem, a pessoa pode não querer seguir esse caminho, mas
conheça, entra, se deixa levar, intuir para ver a transformação. Não é uma coisa fanática, tanto é que a gente falou no começo, eu não fico falando para qualquer pessoa, porque assim, a pessoa tem o direito de escolher aquele caminho, não pode ser para ela, mas experimenta e vá ver a transformação que é receber um reiki, o que é sentir aquilo. Porque outra transformação bem grande para mim, que marcou bem, é que eu falava assim, eu sinto assim, eu quero aprender para mim. Geralmente eu era assim, eu tinha muita leitura e pensava, eu quero aprender para mim. Eu não me vejo querendo auxiliar o outro. E hoje é outra pessoa, eu sou outra pessoa dizendo que eu pensava antes, não vou ter coragem de aplicar, não vou fazer no outro. Hoje qualquer pessoa a pessoa vem te dizer uma coisa, fulano tá sentindo, você já quer dar aquela, já faça isso, usa o Seicorp na água, use isso. Você tem que se conter para saber se realmente a pessoa quer, para não profanar aquilo mesmo, não virar um fanatismo seu a pessoa achar, você tem que esperar o momento dela. Então, assim, você quer ajudar, é uma transformação que acontece que eu me imaginava querendo ajudar alguém. Eu queria falar, vou usar em mim, não quero saber, né? Não sei, não tenho coragem de falar para o outro, né? Eu vou aplicar só em mim, mas hoje aparecem as pessoas e você quer fazer. Eu vejo em sala, assim, quando eu vejo uma criança chorando muito, eu já mentalizo e a criança passa, é incrível. Eu também tive as experiências em mim, assim, na própria autoaplicação, que eu me testo, aquilo se realmente funciona. Tava com uma dor enorme de garganta, eu fiz a autoaplicação em 5 minutos, passou. Eu falei, nossa, incrível, como que eu não tinha feito isso antes de mim? Porque você doa e não se permite fazer em você. Então, assim, se deixe aprender, siga, se passou por você é porque chegou o momento de você ver alguma coisa nova, nem que seja para você dali pular para outro caminho, assim como a gente viu muitos mestres curadores que começaram por esse caminho e se acharam em outras coisas utilizando o reiki, não no mesmo segmento que a gente, mas se abrindo para coisas que eles gostam, utilizando o reiki alquímico naquilo que fazem, terapia, em massagem, como lembra a carta para todo mundo, mas como você pode aplicar na cozinha e qualquer coisa. Hoje eu uso o Seicorp para tudo, né? Pega lá, vou comer alguma coisa, vou colocar ali para transmutar aquilo e a questão de você que é tudo assim. Então estou plenamente convicta que funciona e a pessoa deve experimentar. É um caminho, é uma das opções, nem que seja para daquele ela encontrar um próximo ali e poder. Mas ninguém passa ileso, ninguém é o mesmo quando passar pelo reiki alquímico, que é um diferencial dos outros, né? Tem aqueles que gostam mais dos outros, tem caminhos, mas esse é muito simplificado, muito fácil, é para qualquer pessoa, não precisa de anos assim numa gradação para você aprender. Você pode facilmente aprender e já começar a usar nas pessoas da sua família, em animais, aquele ser que você quer bem. Eu estou me estendendo muito, mas até para falar que eu lembro de um livro que você me deu, acho que é Mãos que Curam, não sei, e naquela época, acho que é Mãos que Curam, que eu até pensava, nossa, eu queria tanto ter o poder de transformar, assim, pôr a mão em alguém e fazer, e aquele momento você sempre falava que e ainda ia acontecer o momento, e depois veio o reiki. E quando eu era criança, eu lembro que meus animais morriam, nossa, como que eu queria poder fazer alguma coisa para que pudesse auxiliar para a cura deles, e assim, foi demorado, mas o momento veio. E o reiki é a promessa daquilo que eu esperava.